Professores, qual foi a melhor resposta de um aluno sabe tudo que vocês ouviram? História um. Professor de inglês aqui. Eu disse a uma aluna inquieta para se acalmar e focar na sua prova de estudos sociais. Estávamos em uma sala de aula. Ela disse que ia focar na prova com uma condição: se eu deixasse ela fazer um ato de rebelião bem pequeno. Perguntei o quê? E ela imediatamente começou a rir e disse: Posso colocar uma fita adesiva no seu braço? Então ela colocou um único pedaço de fita adesiva no meu braço e fez a prova alegremente com muito foco pelos próximos 40 minutos. Nunca vou entender as crianças. História 2. Esta é uma das minhas histórias favoritas do ensino médio. Não sou professor, mas esta é uma história sobre a reação do meu professor a uma resposta espertinha em particular. Então, meu professor de mitologia do ensino médio sempre pedia aos melhores alunos da turma que o ajudassem a corrigir as provas das outras turmas. Ele sempre exigia respostas escritas corretamente. Ele não gostava de provas de múltipla escolha. Então a gente fazia as provas, ele lia as respostas e a gente colocava a nota. Uma de suas perguntas foi: quem foi a esposa do rei Minos? De acordo com a tradição grega, Pasífae, esposa de Minos, foi quem dormiu com um touro e deu à luz ao Minotauro. Então o nosso professor nos diz que a resposta é Pasífae, e um dos alunos levanta a mão meio timidamente. E o professor pergunta: algum problema? Este aluno escreveu: a puta do boi. A turma cai na gargalhada, o professor ri e pensa sobre isso por um segundo. Eu gostei. Meio ponto. É por isso que ele era o professor favorito de todos. Ele tinha bom senso de humor e o fato de que quem respondeu sabe que a esposa de Minos foi quem deu à luz ao Minotauro significava que pelo menos algumas das conexões mentais estavam lá. Então ele ganhou nota. História 3. Um garoto da minha turma de matemática dormia em sua mesa. Certo dia, a professora o chamou para responder um problema na lousa. Ele acordou, resolveu o problema na lousa sem dificuldade e depois voltou a dormir. A professora repetiu a mesma coisa algumas vezes com resultados semelhantes. E depois deixou ele dormir o resto do ano. História 4. Eu testemunhei um caso bastante triste. Na minha aula de química no segundo ano, um de meus amigos estava passando por alguns problemas familiares. E seu pai o abandonou por mais ou menos um ano. O garoto estava agindo mal na aula e a professora disse: se você não se comportar, eu vou ter que ligar para o seu pai. E ele respondeu: se ele atender, fala para ele voltar para casa logo. História 5. Aula de espanhol no ensino médio. Dois caras que cresceram em famílias de língua espanhola estavam brincando no final da aula. Um deles diz que aguentava o peso de outra pessoa em pé em cima de sua barriga. E o outro, que provavelmente pesava uns 90 quilos, não acreditou nele. Então, o primeiro cara deita no chão no fundo da sala e o outro se levanta e fica de pé em cima da barriga dele. A professora viu isso e imediatamente gritou para o cara que estava no chão voltar para a sua cadeira. Imediatamente ele responde: não dá! Ele está em cima de mim. O outro cara não se mexeu porque a professora não gritou com ele. Enquanto isso, a professora continua brava porque o cara do chão não a obedece. História 6. Numa aula de física do ensino médio, estávamos aprendendo sobre o atrito e o que varia em sua intensidade. Então a professora pergunta: como engenheiro, quais seriam as partes difíceis em projetar coisas como pneus de corrida? Um aluno responde lá do fundo da sala: levantar da cama de manhã. Edição: obrigado pelo ouro. Reconfortante saber que a parte mais difícil em ser engenheiro é conseguir se levantar da cama de manhã e que pessoas em outras profissões também têm esse problema. História 7.
Antes de tudo, quero deixar claro que sou mulher, pois as pessoas vão presumir que sou um homem. Eu lecionei em uma escola no centro da cidade. Estávamos conversando sobre números primos. Então eu pedi às crianças que me dessem um número e determinávamos se o número era primo na lousa. Um garoto não estava prestando atenção, então, sendo uma professora nova, pensei em pegá-lo desprevenido e pedir para ele responder. Aconteceu mais ou menos assim. Mark, você tem um número? Hã? Me passa o seu número. Calma aí, gata. Vamos conversar depois da aula. A sala inteira começou a rir e eu fiquei vermelha de vergonha. Eles então começaram a rir ainda mais porque eu fiquei vermelha. História 8. Levei minha turma de crianças para uma galeria de arte. Enquanto esperávamos nosso passeio começar, eles brincaram no parquinho perto da porta. Um garoto da escola preparatória uniformizado se aproximou de 2 dos meus alunos e disse: "Aposto que eu sou mais inteligente do que vocês." Observei para ter certeza de que não sairia briga. Meus alunos conseguem se defender em qualquer lugar e não aceitam insultos numa boa. Mas eles eram legais e responderam: "Não, você não é. Você está na 2ª série?" O menino disse que sim, e um dos meus alunos disse: "Então, também somos da 2ª série. Por isso, temos todos inteligência da 2ª série." E depois de falar isso, ele voltou a brincar no parquinho. Mas o garoto da escola preparatória continuou: "Eu sei que sou mais inteligente. Vamos fazer algumas contas de matemática e eu vou provar." O garoto mais durão da minha sala olhou aquele menino nos olhos e disse: "Bem, eu sou inteligente o suficiente para não fazer contas de matemática quando estou me divertindo no parquinho." História 9. Tenho uma história meio relacionada com o tema. Foi quando eu, que sou professor, defendi um aluno. Teve um aluno que ficou algumas semanas sem vir para a escola. O conselheiro informou aos professores que o pai dele havia desvivido e que ele estava passando por momentos difíceis. Certo dia, chamei ele de lado depois da aula e disse a ele para não se preocupar com nenhum trabalho que ele tinha perdido, e disse para ele tentar se concentrar nas outras aulas, que eu faria as coisas funcionarem na minha. Eu era professor de inglês do 10º ano dele. Já tínhamos feito o exame de final de ano, então no que diz respeito ao estado, ele não estava devendo nada, e isso era bom o suficiente para mim. Afinal, o garoto só tirava notas máximas antes do pai desviver. Algumas semanas depois, fui chamado à secretaria do conselho para uma reunião com os outros professores desse aluno. Verifiquei minha caderneta novamente e vi que ele estava indo muito bem nas aulas. E o trabalho que eu atribuí foi entregue dentro do prazo, mesmo depois de eu ter falado para ele que não era preciso. Portanto, não tenho ideia do que estava acontecendo. Descobri que seus outros professores não foram tão tolerantes com o trabalho quanto eu. Ele estava atrasado em todas as outras matérias e tirou muitas notas baixas. Agora, ele estava correndo o risco de ser reprovado em tudo menos na minha matéria. Ele ia ter que repetir de ano, exceto pela minha matéria. O conselheiro me perguntou o que eu tinha feito para ajudar o aluno. Eu falei para ele não se preocupar com nada que ele tinha perdido e, por mim, ele já estava atualizado e poderia focar nas aulas daqui para frente. Uma das outras professoras disse: "Não vejo por que precisamos da opinião desse professor. Ele simplesmente perdoou os atrasos do aluno. Isso não ajuda." Eu respondi: "O pai do garoto acabou de desviver. Você realmente acha que a matéria das últimas 6 semanas tem alguma importância para ele?" O conselheiro sorriu e apontou para mim. Convidei esse professor porque sabia que ele diria algumas coisas que eu não tenho permissão para dizer. História 10. Isso aconteceu enquanto trabalhava com crianças de 9 anos. Estamos resolvendo problemas numéricos e uma criança está tendo problemas com uma conta. A conta é: você tem 40 doces.
Você dá metade dos seus doces para o seu amigo. Quantos doces você tem agora? Pego 40 contas e digo para o garoto: aqui estão, 40 doces. Se você me der metade, quantos vão sobrar? O garoto se vira para mim e diz: não posso te dar os doces. Você não é meu amigo. História 11. Quando eu dava aulas na primeira série, estávamos fazendo uma tarefa de redação sobre o Dia de Ação de Graças. As crianças tiveram que fazer um desenho de sua família comemorando o Dia de Ação de Graças e depois escrever sobre isso. Uma garotinha desenhou a mesa e as cadeiras. E mais nada. Eu sabia que ela simplesmente não tinha vontade de fazer o trabalho, então tentei incentivar ela. Perguntei onde estava a comida e a família dela, e ela respondeu: eles estão lavando a louça. Tive que dar crédito a ela por apresentar um argumento lógico para não fazer o trabalho. História 12. Aconteceu ontem, na verdade. Uma das minhas turmas é divertida porque fazemos piadas uns com os outros, mas tudo é amigável e as aulas são bastante produtivas. Uma garota começa a rir incontrolavelmente sem motivo, e ela é um pouco distraída, então perguntei se ela tinha visto algo brilhante e se isso a fez rir. Outro garoto entra na conversa e diz: sim, senhor. Sua cabeça. Estou ficando careca. Eu queria fingir que estava bravo, mas foi muito engraçado. História 13. Tinha um professor de história incrível que tive no primeiro ano do ensino médio e que estava sempre de bom humor. Vamos chamar ele de Sr. Smith. Um dia, todos estão sentados na aula esperando o sinal tocar, quando um aluno enfia uma camisinha na maçaneta da porta. O sinal toca e o Sr. Smith entra na sala, agarra a maçaneta para fechar a porta e tira a camisinha dela. Olha para a camisinha por uma fração de segundo e coloca ela no bolso enquanto diz: valeu, vou precisar disso mais tarde. Muito obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações dos meus últimos vídeos.